A próxima ferramenta é a ferramenta elipse, né? O atalho de elipse é EL. A elipse ela fica dentro aqui da nossa aba Home, dentro do grupo de desenho, e nós temos aqui do ladinho as três opções para a gente criar elipse, né? A gente pode criar elipse a partir de um ponto central, a gente pode criar uma elipse a partir do eixo e do ponto final, e a gente pode criar um arco, né, com a ferramenta de elipse. Tá? Eu vou mostrar as três. Eu fiz aqui uma elipse, né, com uma medida aqui de eixo de 20 metros, tá, no comprimento, no eixo X, e aqui com uma altura de 3 metros. Tá? E eu fiz aqui uma linha de referências, duas linhas de referência para a gente se nortear pelo processo, né, de construção da elipse. Bom, então eu vou chamar o comando EL, tá? E eu vou fazer a primeira elipse, né, que é a mais comum, é a ferramenta mais comum para a gente trabalhar com elipse, que é essa aqui a partir do centro, né? Então eu chamei o comando, mas eu posso aqui alternar, né, escolher agora o centro, ou digitando C ou clicando aqui nessa parte de baixo. Pronto. O AutoCAD vai pedir, obviamente, aqui embaixo, para eu especificar o ponto central da elipse. O ponto central da minha elipse vai ser essa aqui, ó. Eu dou um clique, pronto. Ele vai pedir o ponto final desse eixo. O meu ponto final vai ser aqui. Pronto, defini então. Então o primeiro eixo está feito, né? E agora eu preciso definir o tamanho, né, do eixo aqui Y da nossa elipse. Então qual é essa distância o AutoCAD está pedindo lá embaixo? Ou eu posso digitar, obviamente, né? Eu venho aqui, arrasto com o mouse e digito, ou eu clico na referência que eu fiz. Então, essa ferramenta elipse, quando a gente tem pontos de referência, ela é muito mais simples da gente utilizar, né? Mas existe a possibilidade de colocar o valor, tá? Então, a partir do centro é assim. Vou apagar e vou usar agora, vou usar outra forma da elipse, né? Eu vou fazer uma elipse a partir do eixo todo, né? Então, vamos lá, ó. EL, dou Enter. Ela já vem configurada a partir desse eixo, tá? Então, não preciso alternar. Eu vou escolher esse eixo aqui, inicial. Depois, eu vou escolher esse final aqui. E depois a altura. Veja que o processo é bem parecido, né? Bem parecido, só que agora, em vez de colocar no centro dela, eu coloquei lá no início. Bom, isso eu fiz com a linha de referência, mas eu poderia fazer direto, né? Sem a linha de referência. Então, vou fazer aqui embaixo, ó, EL de novo. Clico num ponto qualquer, arrasto para onde eu quero. Vou trabalhar com o ortogonal habilitado. E aí eu digito o valor. Então eu quero aqui o valor de 20, né? Então dou 20 e Enter. Pronto, ó. Fiz a medida total. E depois a distância dessa altura aqui do eixo Y, que eu estou trabalhando aqui no exemplo como 3 metros. Então arrasto para cima, aperto 3 e dou Enter. Pronto, é a mesma coisa, né? Só que com pontos de referência fica um pouco mais fácil, então dá certo também. E a última opção é fazer um arco. Então vamos fazer esse arco. EL, Enter. Vou escolher agora a opção de arco, ó, ou digitando A, Enter, ou clicando aqui embaixo. Então vou digitar o atalho agora, A, e dou Enter, pronto. E ele vai funcionar basicamente como essa segunda opção que eu mostrei, a partir do eixo total, né? Então eu clico num ponto aqui, posso arrastar para o lado e digitar a medida total. Então vai ser 20. Dou Enter. Ele vai pedir também essa altura. Ó. Então a altura essa distância do eixo Y, que eu vou colocar 3. Só que agora ele não finaliza, né? A outra opção finalizava aqui. Como a gente está fazendo um arco, ele pede aqui para a gente especificar, né, esse início do nosso ângulo. Qual vai ser o início? Bom, eu vou travar aqui meu mouse do lado direito, ó, dou um clique. Vou desabilitar o ortogonal só para vocês compreenderem o que ele vai fazer. Ó. Então ele vai começar a apagar essa linha aqui de baixo, né? Ou de cima, tanto faz. Mas ele vai apagando e eu posso inserir o ângulo que eu quero, né? Vai até aparecendo ali na tela, ó, o ângulo para eu fazer o recorte e transformar, né, o meu arco, ou melhor, transformar a minha elipse nesse arco. Ou eu digito o ângulo que eu quero, ou eu clico aqui, né, aleatoriamente, pronto. Então eu consigo também fazer um arco utilizando a ferramenta de elipse. Não é tão comum a gente trabalhar com essa ferramenta, mas ela existe, tá bem? Então essas foram as possibilidades de construção da elipse.